Amém, amados? Nós cumprimentamos todos aqui presentes que vieram adorar ao Senhor nessa noite, que vieram buscar ao Senhor. Deus certamente tem algo a realizar, como Ele sempre faz conosco, porque Ele é fiel. Ele tem algo guardado, algo reservado para nós nesta noite, assim nós cremos. Queremos também saudar aos amados que estão nos assistindo nesse momento, ao vivo, na transmissão, aqueles que vão assistir posteriormente. Então vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo... Vamos ler do 14 ao 16. Se puder projetar Almeida Revista Corrigida, amém. Então apareceu igual para todo mundo. Vamos lá. Vou ler aqui para você. Você acompanha, se você não tiver a Bíblia, acompanha a projeção. Hebreus 4, verso 14, vai dizer assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Atente bem para o verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Em glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça seja derramada com abundância no meio do Teu povo nesta noite. Teu nome seja grande e seja conhecido mais e mais, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tema da nossa pregação, a Alessandra conseguiu. Amém, glória a Deus. Foi em cima da hora, né, Alessandra? Amém. Mas tá lá, ó. Após a cruz, né? Após a nossa experiência de salvação, né? Após a cruz é isso. Resumidamente, é após a nossa experiência com Jesus, o nosso encontro com Jesus, a cruz dele, né? É após a cruz dele, mas após a morte, o sacrifício de Jesus, a nossa vida, nós que chegamos lá na cruz de Cristo um dia, nós morremos a morte dele, como a Bíblia fala em alguns textos. Então, após a cruz, é que a nossa vida ela passou a fazer sentido. Então, nós queremos pregar sobre isso. Isso vai envolver algumas características da graça, alguma comparação com a lei, para facilitar a exposição da palavra nessa noite. Então, eu queria começar aqui com os irmãos, aqueles que nos visitam, começando a falar da seguinte maneira. Eu não consigo, a maioria aqui também concorda comigo, tá? Eu não consigo aceitar a ideia de que após a cruz de Cristo, toda a humanidade ela foi automaticamente salva, porque Jesus morreu na cruz, e se Jesus morreu na cruz, oferecendo o perdão dos pecados, então se o perdão dos pecados foi oferecido na cruz, significa que após a morte de cruz, que é uma morte que traz o perdão, então toda a humanidade automaticamente foi salva. Você pode achar que não existe esse tipo de pensamento, mas eu quero dizer para você que existe esse tipo de pensamento, que é um pensamento que 99%, 100% de nós evangélicos cristãos não aceitamos isso, porque não está, na nossa opinião, e é a opinião de 99% dos cristãos, isso não está de acordo com aquilo que o Evangelho ensina. Pedro, lá em Atos capítulo 2, lá no verso 40, Pedro ele faz uma exposição da palavra de Deus, e ele fala assim: olha, vocês precisam se salvar dessa geração perversa. E o que a Bíblia fala dos salvos é de uma outra geração, é de uma geração eleita. Então, enquanto a Bíblia, quando se refere aos salvos, ela fala de uma geração eleita, Pedro, nessa pregação, ele fala de uma outra geração, de uma geração perversa. Então, a salvação não é automática. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, Paulo vai dizer assim, ó: o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, observe você que a Bíblia fala que existem incrédulos, assim como a Bíblia fala que existem crentes. Então, essa vida após a cruz, ela é uma vida de crente, de quem creu. É de uma nova geração, que a Bíblia chama de geração eleita. Então, por isso que eu estou começando essa pregação, dizendo para você que se você escutar em algum momento alguém dizer que a cruz de Cristo, ela salvou toda a humanidade, sem que você precise se render a ela, sem que você precise dobrar o seu joelho
e mais do que o joelho, dobrar o coração para Jesus, isso não é evangelho. Porque evangelho fala de uma geração eleita, não de uma geração perversa. O evangelho fala, seja crente e não seja incrédulo. A vida após a cruz, ela tem que passar pela cruz, ela tem que passar pela rendição, ela tem que passar pela humilhação, ela tem que passar pelo reconhecimento. Agora, mesmo assim, a gente às vezes, e como a gente vive numa época de muita informação, a gente precisa ficar atento. Um dos pastores, por exemplo, que eu admiro bastante, porque ele é uma potência intelectual da Bíblia, discordando ou concordando em alguns pontos ou não, a gente não pode negar. Por exemplo, Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, ele é uma potência na exposição da Bíblia. E dia desses eu estava ouvindo uma entrevista dele, e ele fez a seguinte afirmação: no céu em que eu creio, existem ateus. Ora, eu imagino, mais uma vez, que 99% dos cristãos não podem compartilhar desse entendimento. Porque no céu em que nós cremos, existe ex-ateu. Mas um dia, passou ali, ó. Então, após a cruz, o ateu que virou ex-ateu, que se converteu, nós cremos que nós encontraremos no céu pessoas assim. Isso eu creio. Um outro pastor que eu admiro bastante, pastor Juliano Fraga. Pastor Juliano Fraga, das Assembleias de Deus, o testemunho dele eu ouvi há pouco tempo. Eu não sabia que o Juliano Fraga foi, antes da cruz, o que ele foi. Não vou nem falar aqui, mas é assim, você ouve o pastor Juliano Fraga, das Assembleias de Deus, falar sobre a Bíblia, sobre escatologia, que é o tema que ele mais gosta de falar da salvação, falar da evangelização que ele fazia, você não consegue imaginar quem foi Juliano Fraga. Deixa para lá quem foi. Importa é que quando ele passou pela cruz, aí ele passou a ser o que ele é. E aí ele disse uma coisa muito interessante nessa entrevista. Ele falou assim: olha, na mesa com Jesus, imagina que nós estamos aqui na mesa com Jesus hoje. Imagina que Jesus está nos servindo do seu alimento, que é a sua palavra, da presença renovadora do seu Espírito Santo, falando ao nosso coração, né? Mexendo com as nossas dificuldades, mexendo com os nossos problemas. O irmão Diácono Vitor fez a oração aqui e falou: ainda que tenhamos problemas, dificuldades, ainda assim, né? Deus certamente Ele quer nos abençoar. Então o pastor Juliano Fraga, ele falou assim: olha, na mesa com Jesus, está aqui, a mesa está posta, a mesa com Jesus. Então na mesa com Jesus, existem eis alguma coisa. Então só existe eis alguma coisa na mesa com Jesus. E aí não precisa dizer eis o quê? Não precisa dizer eis o quê? Ele mesmo, ele era um eis alguma coisa. E aí, quando ele se viu na mesa com Jesus, ele se reconheceu. E é verdade. Na mesa com Jesus existe sempre um ex alguma coisa. Transformado pelo Evangelho. Transformado após a cruz. Bem, então passamos pela cruz, né? Acredito que, se não todos, a maioria, né? E se alguém não passou pela cruz, sempre é oportuno fazer o convite. Se você quer que a sua vida mude de verdade, precisa passar pela cruz de Cristo. Porque senão ela não pode mudar. Para ser uma nova geração, para ser crente, para deixar de pertencer a uma geração que está sendo enganada, para deixar de ser incrédulo, você precisa passar ali, ó, na cruz de Cristo. Então está feito o convite, depois vai ser feito novamente, mas você já vai meditando. Você já vai meditando porque você precisa passar ali. Então vamos ilustrar aqui alguns exemplos, porque o convite de Deus para nós hoje, o texto lido, e eu pedi para você atentar, é para a gente se aproximar, porque quem não passou, com certeza está longe, mas quem já passou pela cruz de Cristo, esse tem esse privilégio, meus irmãos, de poder se aproximar de Deus, em momento oportuno, em momento de necessidade. Então você é um necessitado nessa noite? Se você é um necessitado, então o convite que Deus te faz é: se aproxime. Pode se aproximar. Esse é o convite que Deus faz a todos nós, na verdade. Todos nós podemos nos aproximar em tempos de necessidade. Qual é a tua necessidade? A tua necessidade você conhece bem. Alguém que veio com você talvez conheça bem a tua necessidade. Às vezes nem conhece, porque você nem comentou. Mas o convite de Deus é: aproxime-se com confiança. E eu vou mostrar para você, vou tentar ilustrar
alguns exemplos aqui para mostrar para você que a gente precisa realmente se agarrar nesses convites que Deus faz para a gente, porque isso é graça. Então preste atenção, no tempo da lei de Moisés, e no tempo da graça, que a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Então no tempo da lei, e a pessoa que melhor representa a lei é o Moisés, porque ele recebeu a lei. Então olha só que interessante, há um episódio na Bíblia que está registrado lá no livro de Êxodos, onde Moisés, ele recebe o seguinte comando de Deus: não se aproxime, tira a tua sandália, porque essa terra é santa. Então percebe o que Moisés, que representa a lei, ouviu? Não se aproxime, tira a sandália, essa terra é santa. Foi isso que Moisés ouviu. E a lei é justamente aquele período onde a graça que foi manifesta em Jesus ainda não tinha sido revelada. Agora, olha só que interessante. Olha como que a gente pode nessa noite se aproximar de Deus, se render a Jesus, se aproximar de Jesus sem medo, com confiança. Jesus vai dizer, lá em Lucas capítulo 15, Jesus vai dizer assim, na parábola do filho pródigo, ele vai dizer que o pai daquela parábola, ele recebe o filho de volta, então o filho se aproxima do pai novamente, e mais, o filho recebe uma sandália nova. Então, na lei, tira a sandália, não se aproxime. Na graça, com Jesus, pode vir, e ainda vai receber uma sandália nova. Então você vê o que está no coração de Deus em relação a nós. Para Moisés, tira a sandália e não se aproxime. Para nós, pode se aproximar e ganhe uma sandália nova. Então isso é graça, isso é Jesus, isso é uma nova oportunidade. Por quê? Porque você ganha uma sandália nova, você tem uma nova chance, você pode se aproximar. Você não vai ouvir, tira a sandália e não se aproxima. Você não vai ouvir isso de Jesus, você não vai ouvir isso na graça. Um outro exemplo para ilustrar, a Bíblia fala, também lá em Êxodo, que Moisés, ele cobria o seu rosto com um véu. Por quê? Porque a glória de Deus, o brilho do rosto de Moisés, ele ia diminuindo com o tempo. Então ele cobria com o véu para que o povo não percebesse que o brilho do rosto estava se perdendo. Então na lei, o brilho ele vai se perdendo. Na lei, Moisés esconde o seu rosto para eles não verem o brilho que vai se perdendo. Mas como é que é na graça? Como é com Jesus? Com Jesus, na vida do justo, eu leio para você Provérbios 4, verso 18, porque é o justo. E a Bíblia fala o seguinte, que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, a cada dia, até ser dia perfeito. Então, na lei, a luz, o brilho se apaga, Moisés esconde o rosto para ninguém ver. Na graça, a palavra de Deus é: brilhe cada vez mais, se mostre cada vez mais como alguém que serve a Deus, como alguém que não tem do que se envergonhar. É isso que acontece na graça. Sabe o que acontece na graça? Diferente da lei, Jesus vai dizer que a candeia, ela não pode ser posta debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas ela tem que ser posta no velador. Para quê? Para iluminar toda a casa. Então, toda vez que você estiver na mesa com o Senhor, na mesa com Jesus, toda vez que você estiver desfrutando da presença de Deus, com teu coração aberto, com teu coração inteiro, que vai ter na sua vida é uma luz iluminando, abrindo o teu entendimento, dizendo para você que você pode se achegar a Deus. Esse é o privilégio de quem passou pela cruz, de quem encontrou Jesus. Eu não preciso entender que as coisas da minha vida, os meus planos, os meus sonhos, eles vão só se apagar e eu vou ter que esconder, eu vou ter que me esconder de Deus, eu vou ter que esconder as coisas das pessoas. Nada disso. As promessas, para mim e para você que passamos pela cruz, eu posso me aproximar do trono da graça em tempos de necessidade e alcançar ajuda em tempo oportuno. Lá na lei, a Bíblia vai dizer que Moisés tinha que falar com a rocha. Moisés bateu na rocha. Então na lei, uma desobediência, na lei, uma coisa mal entendida e colocada em execução também de uma forma ruim, tinha severas consequências. Moisés não entrou na terra prometida. E a Bíblia fala que pela lei ninguém é salvo, ninguém se justifica pela lei. Por isso que Moisés representa a lei e as suas consequências.
Mas em Jesus? Em Jesus todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Pecado esse que eu nem sei se a gente poderia cometer. Isso é discutível, se essa geração pode pecar contra o Espírito Santo. Isso é uma outra discussão. Mas todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado. Em outras palavras, existe perdão para a culpa que você pode estar trazendo nessa noite para cá. Eu tenho certeza, você que nos visita e você, nossos irmãos aqui, quantas vezes você senta nessa cadeira cheio de culpa do passado. Você já pediu perdão, Jesus já te perdoou, mas você não se perdoou. Então, hoje é um dia especial, onde Deus está dizendo para a gente: se aproxime do trono da graça, porque é em tempo oportuno, meus irmãos, é em momento de necessidade. Esse é o convite que Deus te faz essa noite. Em Jesus, você passou por ali, você passou pela cruz. Então, a porta da graça, o trono da graça se abriu para você. Então, quando o convite for feito para você derramar a sua vida para Jesus, para o Senhor, não perca essa oportunidade, porque não é uma chance que a gente está dando para Deus. Não, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é Deus correndo atrás de nós. Romanos 3 vai dizer: não há quem busque a Deus. Ninguém busca Deus, ninguém tem conhecimento de Deus. Então Deus, pela sua misericórdia, Ele precisa correr atrás do homem. É Deus quem nos chama aqui, não é a gente que chama Deus para vir aqui. Não, é Ele que nos chama aqui. Então, em Moisés, você tem coisas que se escondem, você tem pessoas que se escondem de Deus, porque o regime da lei, a aparição da glória de Deus, o povo não queria, não. Essa visão é muito assombrosa, eles queriam se esconder de Deus. Então, sem passar pela cruz, é assim, é se escondendo de Deus, é escondendo tudo de todo mundo, né? Como se a gente conseguisse esconder as coisas de Deus. Mas na graça não. Na graça tem restauração, na graça tem perdão. Você pode ter chegado hoje aqui todo arrebentado, mas se você passou pela cruz, existe esperança para você nessa noite, porque Deus é quem está te fazendo o convite. Aproximemo-nos de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós temos um sumo sacerdote que penetrou o céu. Sabe o que é isso? Sumo sacerdote que penetrou o céu. Ele alcançou as camadas mais altas do céu, coisas assim que você não pode imaginar. Então retenhamos a nossa confissão, nos aproximemos do trono da graça. Sabe o que tem na lei? Jesus vai ilustrar lá em Mateus 19. Jesus vai dizer assim, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Por isso Moisés permitiu a carta de divórcio. Mas na graça, e com Jesus não existe a carta de divórcio. Jesus, ele olha para a nossa vida e ele projeta o que ele quer que a gente seja. E a palavra é cartas de Cristo, escritas não em tábuas de pedra. Pedra é dureza. Dureza é carta de divórcio, é dureza de coração. Mas carta de Cristo são cartas escritas em corações humanos. Então tudo na graça, tudo após a cruz, tudo em Jesus pode ser totalmente diferente na minha vida e na tua vida. O convite de Deus para mim e para você, porque embora eu esteja ministrando a palavra nessa noite, eu também desejo que tudo aquilo que Deus falou através da minha vida para você também se dirija para mim. Também sou um necessitado. Eu também preciso me aproximar do trono da graça em momento oportuno, porque é para mim também, porque eu passei pela cruz. Então o convite está feito. Se aproxime de Deus nessa noite. Não importa. Se você passou pela cruz, hoje você pode ser curado, hoje você pode ser restaurado, hoje Deus pode te livrar de uma situação que já perdura há vários anos. Não importa. Deus não está perguntando qual é o motivo. O que Deus está falando é: venha, se aproxime. Na lei, não se aproxime. Não vem, não se aproxime. Mas na graça, com Jesus, você que já passou pela cruz, ou você que, quem sabe, é o dia de você passar por ali, passar pela cruz. A palavra para você é: pode vir que Deus tem novidade de vida para você. Amém?